Hoje, a gente vai mergulhar numa história que parece suspensa entre o céu e a terra, sabe? É um relato que vem lá do coração do sertão brasileiro. Pensa bem nessa pergunta. Uma cidade inteira nascer de um milagre? Essa é a questão que nos leva direto para o coração do Ceará. Para uma cidade que se ergueu ali, no meio do sertão árido, não por causa de um plano ou de ouro, mas pela força de uma crença inabalável. E para a gente ter uma noção do tamanho dessa história, se liga nesse número: 2 milhões. É isso mesmo. Esse é o tanto de romeiros que vão para Juazeiro do Norte todo santo ano. Eles não estão buscando um ponto turístico qualquer, não. Eles buscam um centro de fé que nasceu de um acontecimento extraordinário. Então vamos lá, a nossa jornada começa justamente aí, nos confins do sertão. Um lugar que a gente conhece pela seca, pelas dificuldades, mas que também é um lugar de uma fé profunda, uma fé que resiste a tudo. E no centro de tudo isso, a gente tem duas pessoas. De um lado, um padre humilde, o padre Cícero Romão Batista. Do outro, uma beata muito devota, a Maria de Araújo. A vida dos dois estava prestes a se cruzar com o divino, de um jeito que ia mudar o destino de toda uma região, para sempre. E aqui que a gente chega no momento crucial, no epicentro de toda essa história. Um evento que simplesmente desafiou a lógica e acendeu a fé de milhares de pessoas. O que aconteceu foi o seguinte: durante a comunhão, a hóstia, na boca de Maria de Araújo, se transformou em sangue. E isso não aconteceu uma vez só, não. O fenômeno se repetiu. Imagina o burburinho que isso causou no pequeno vilarejo. A notícia do inexplicável começou a correr solta. Essa notícia se espalhou que nem fogo em palha seca no sertão, sabe? De todos os cantos começou a chegar gente. Gente atraída pela promessa de um milagre. Buscando cura, buscando consolo. Juazeiro começava a nascer ali. Só que esse nascimento, movido pela fé do povo, logo ia bater de frente com a barreira da instituição. Porque, é claro, nem todo mundo viu aquele evento com os mesmos olhos. A Igreja Católica, a instituição do Padre Cícero, precisava investigar. E o que veio a seguir foi um verdadeiro choque entre a fé popular e a doutrina oficial. Olha só o contraste. De um lado, o povo, que não tinha dúvida nenhuma, era um milagre, um sinal claro de Deus. Do outro lado, a igreja, que depois de investigar deu seu veredito. O fenômeno era falso, supersticioso, sem validade divina. Pronto, o conflito estava estabelecido. E para o padre Cícero as consequências foram devastadoras. Ele foi afastado de suas ordens, foi silenciado, proibido de exercer seu sacerdócio. Ele morreu décadas depois, lá em 1934, sem o perdão da instituição que ele tanto amava. Para a igreja, o caso estava encerrado. Mas para o povo, a história estava só começando. Pois é, porque um decreto da igreja não conseguiu apagar a fé do sertanejo. Pelo contrário, se a instituição o rejeitou, o povo o acolheu como seu santo, o seu Padim Cisso. E essa fé foi o alicerce que construiu uma cidade inteira. Juazeiro se transformou em algo único, uma espécie de Nova Jerusalém no coração do Nordeste. E não era só um lugar de salvação espiritual, não. Para muitos que fugiam da seca e da miséria, era um refúgio de salvação econômica, um lugar onde trabalho e fé andavam de mãos dadas. Era a terra prometida. E a figura do Padre Cícero se tornou o grande mito fundador de Juazeiro. Mesmo depois da sua morte, a presença dele é sentida em cada rua, em cada praça, em cada história contada. Ele não é apenas uma estátua na colina, ele é a própria alma da cidade. Por mais de 100 anos, essa situação continuou, a devoção popular de um lado e a condenação oficial do outro. Até que, já no século XXI, uma reviravolta surpreendente começou a acontecer, vinda do lugar mais alto da igreja. Dá uma olhada nessa linha do tempo. De 1889, o ano do milagre, até 2015, passaram-se 126 anos. É mais de um século de espera e de uma fé resiliente, que finalmente veria um gesto histórico do Vaticano. Em 2015, uma carta em nome do Papa Francisco trouxe as palavras que os devotos esperaram por gerações. A carta não apenas perdoava, mas elogiava a pastoral do Padre Cícero, reconhecendo o trabalho dele com os pobres como um sinal importante e atual.
E o ponto-chave aqui é que não foi uma simples reabilitação que só devolveria as ordens a um padre já falecido. Foi algo muito maior, uma reconciliação. A igreja reconheceu oficialmente os bons frutos, a fé genuína e toda a herança espiritual que floresceram a partir de Juazeiro, validando a devoção popular que nunca vacilou. E com isso, a gente volta à nossa pergunta inicial. A história de Juazeiro do Norte oferece uma resposta poderosa. Ela é o testemunho de que a fé, nascida de um evento misterioso, foi forte o suficiente para construir uma cidade, sustentar um povo e, no fim das contas, reescrever sua própria história perante a instituição que a negou. Fica a reflexão sobre a verdadeira natureza da crença e seu poder inegável de moldar o nosso mundo.